Olá, turma! Vamos dando início a mais uma semana de aula, iniciando aí com português, que essa semana seja muito abençoada para mim e para vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje, essa aula, eu vou explicar algumas coisas que vocês vão realizar em uma atividade avaliativa que eu estou enviando para vocês. Essa atividade avaliativa está aí no nosso site Tec Educar e também no nosso grupo do WhatsApp. Vocês podem imprimir, colar no caderno, responder algumas questões na folha e outras não dá para responder na folha, vocês vão ter que responder no caderno, certo? Sejam caprichosos, tá bom? E aquelas pessoas que não têm impressora, não tem problema, pode copiar no caderno, tá bom? Então vamos lá, prestem atenção que nós vamos fazer umas revisões, certo? Que vai ajudar vocês a realizarem essa atividade. Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui um texto. Eu trouxe um texto, certo? Mas o que é uma interpretação de texto, um texto? O que é? Então, eu trouxe um texto pequeno. Vocês sabem que todas as avaliações que nós fazemos na escola, elas têm um texto, certo? Por quê? Para a gente estudar interpretação desse texto. Então, assim, essa interpretação está presente em todas as matérias, em história, geografia, ciências, matemática, certo? Em todas. Então, vamos lá. Mas o que é uma interpretação de texto? Para que você compreenda um texto, gente, é necessário você saber que existe nele vários termos, certo? Então, no texto nós temos um conjunto de palavras, um conjunto de parágrafos, nós temos aí um conjunto de pontuações, certo? Nós temos também várias palavras, ok? E tudo isso, gente, tem que dar sentido ao nosso texto. Uma palavra, ela vai complementando a outra, certo? Então, vamos lá. Para que haja uma interação, gente, entre o leitor, certo? O leitor, que é o receptor, e o emissor, é preciso que tenha uma compreensão dessa leitura, certo? Que aquele que escreveu passe para aquele que está lendo uma compreensão. Se houver essa compreensão, vai ter uma interpretação, ok? Por isso que é importante você ler o texto, não entendeu a primeira vez que leu, lê novamente, não entendeu a segunda vez, lê novamente. Obedece às pontuações, às acentuações, certo? Lê com calma, em um lugar tranquilo que você vai entender. Então, vamos lá, ó. Eu trouxe um texto aqui pequeno. O castelo. Estrela é uma fada. Ela mora em um castelo. As paredes do castelo são de biscoitos. As janelas são de roscas de coco. As portas são feitas de bolos e suspiros. As escadas são de goiabada cascão. Todos os dias, Estrela vai à cascata do castelo. A cascata é de suco de uvas maduras. Você gostaria de ir ao castelo de Estrela? Quem não gostaria, né, gente? Então, olha só. Se eu fosse fazer uma interpretação de texto com vocês agora, eu ia perguntar para vocês qual o título do texto. É o castelo, não é? Quem mora nesse castelo? Estrela. O que Estrela é? Uma fada. Como que é as paredes desse castelo? Como que é a parede lá? São de biscoito. As portas são feitas de quê? De bolos e suspiro, certo? E assim vai. Isso que é uma interpretação, é você entender aquilo que você leu, certo? Então vamos lá. Nós vimos também os coletivos. Então o coletivo, gente, é um substantivo comum que mesmo no singular indica o agrupamento e multiplicidade de seres da mesma espécie. Exemplos que eu trouxe aqui para vocês. O coletivo de lobos. Aqui nós temos vários lobos, certo? Então, recebe a denominação de alcateia. Se eu falar assim, alcateia de lobo ali, alcateia ali, é de lobo, certo? Eu posso falar alcateia de lobo, eu posso falar o coletivo de lobos, certo? Então, são vários seres da mesma espécie juntos, ok? Então, vamos lá. Olha só, nós temos também o coletivo de fé,
que podem juntar pessoas que lutam por o mesmo rito religioso, certo? Elas estão ali reunidas, juntas, lutando por aquilo que acreditam, certo? Nós temos os coletivos culturais, que são pessoas que lutam pela cultura, pela arte, pela poesia, pela dança e assim vai, ok? Então, vamos lá. Então, são várias pessoas reunidas lutando por aquilo. Então, continuando aqui. Eu trouxe uma atividadezinha para a gente fazer. Vamos lá. Para nós. Vamos lá. Olha só. Nós temos aqui os coletivos, certo? De cães, elefantes, selos, estrelas e médicos, ok? Então, aqui, ó. Qual é o coletivo de cães? Matilha. Então, se eu falo matilha, eu estou me referindo a quem? A cães. Vários cães. Elefante. Manada. Quando eu falo manada, é vários elefantes. Muitos elefantes. Certo? Olha só, quando eu falei para vocês que mesmo a palavra no singular representa vários, olha só, eu falo matilha. Matilha está no singular, mas representa o quê? Vários cães, tá? Então, vamos lá, ó. Selos, coleção, ok? Vamos para a próxima. Estrelas, constelação. Médico, junta. Então, esses são os coletivos, ok? De cães, elefantes, selos, estrelas e médicos. Continuando aqui. Olha só. Aqui nós temos uma atividade sobre os pronomes do caso reto. Então, os pronomes do caso reto, vocês já conhecem, certo? São eles eu, nós, vós, eles, elas, certo? Então, esses são os pronomes do caso reto. Então, os pronomes do caso reto, eles têm a função de sujeito em uma frase. Eles são o sujeito nas frases, certo? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, substitua os nomes em destaque por pronomes. Então, aqui em destaque eu tenho, ó, um pronome do caso reto e um substantivo próprio, que é o nome de uma pessoa. Então, eu vou substituir essas duas palavras aqui que estão em destaque por quem? Por um pronome do caso reto, certo? Então, vamos lá. Como que eu vou deixar aqui? Ó? Eu e Valdir, como vai ficar? Eu e Valdir fomos ao clube. Vai ficar nós fomos ao clube, ok? Próximo, avião. O avião subiu muito rápido. Vou colocar ele subiu muito rápido. Rápido, ok? Próximo, os pássaros eram coloridos e raros. Vou colocar eles eram coloridos e raros, ok? E raros. Então, olha só. Eu troquei as palavras em destaque por um pronome do caso reto, certo? Que continuou o sujeito da frase. Quando eu falo assim, nós fomos ao clube, eu estou me referindo a quem? Esse nós. A eu e Valdir. Quando eu falo, ele subiu rápido, eu estou me referindo a quem? O avião. Eles eram coloridos e raros. Eu estou me referindo a quem? Esse eles? Aos pássaros, certo? Então, eles são o sujeito das nossas frases. Continuando aqui. Olha só, agora aqui nós temos os pronomes do caso oblíquo, certo? Os pronomes do caso oblíquo, gente, eles têm a função de complementar a frase, certo? Eles vão complementar aquela frase, ok? Eles não têm função de sujeito, eles vão completar aquela frase, a frase, certo? As palavras. Então, olha só. Substitua os nomes por pronomes pessoais do caso reto. Oblíquo, do caso oblíquo, desculpa, do caso pessoais, do caso oblíquo. Então, vamos lá. Comprei um carro. Comprei-o. Esse o está substituindo um carro, certo? Então, aqui é um pronome oblíquo. Aqui, ó, venderam o carro. Venderam-no. Esse no, ele está substituindo quem? O carro, tá? Então, vamos realizar aqui essa atividade. Então, vamos lá, ó. Preste atenção aqui, ó.
Nós temos aqui, ó, encontrei o menino, vai ficar encontrei o, certo? Esse o, ele está substituindo o menino, ok? Então, aqui, ó, venderam o carro, venderam-no, certo? Deram o recado. Eu vou escrever aqui, ó, deram-no, deram-no. O quê? O recado, certo? Esse no está substituindo recado. Então, olha só, vou comprar o carro, vou comprá-lo. Aqui, ó, iremos aguar as plantas. Iremos aguá-las, ok? Então, vamos lá. Continuando aí. Então, esses são os pronomes do caso oblíquo. Eles têm a função de complementar a frase. Então, vamos lá. Continuando aqui. Olha só, nós temos aqui os discursos direto e indireto. O discurso direto é aquilo que eu já expliquei para vocês. No discurso direto é a fala direta do personagem, certo? Lembra que eu dei o exemplo para vocês do gibi, que no gibi nós não temos travessão e nem as aspas. Por quê? Porque no gibi é a fala direta dos personagens. Eles estão falando diretamente com os outros personagens, certo? É a fala direta deles, ok? Então, vamos lá. Aqui nessa frase, nós temos aqui as aspas, certo? No discurso direto, nós vamos usar as aspas ou o travessão. Por quê? Porque elas representam a fala do personagem, certo? Então, olha só. Aqui nós temos assim, ó. Amanhã vou à feira comprar os legumes para a sopa, disse o pai. Então, quem falou foi o pai. Então, esse é um discurso, é uma fala dita pelo pai. Amanhã eu vou à feira comprar os legumes para a sopa, certo? Isso foi o pai que disse. Então, a fala direta dele. Aí, no discurso direto, vai ficar assim, ó. O pai disse que iria à feira comprar os legumes para a sopa do dia. Tá vendo como aqui já é a fala do narrador, de outra pessoa falando pelo pai. Tá vendo como mudou a frase? Então é isso. Então vamos lá. Agora aqui nós temos o discurso direto e o discurso indireto também. Só que a frase aqui está no discurso indireto e nós vamos passar para o discurso direto. Aqui ela estava no direto e nós passamos para o indireto. Aqui nós vamos fazer ao contrário. Então aqui, ó, no discurso indireto está assim: ele perguntou quanto era que o barbeador custava. Então nós vamos escrever aqui, ó. Olha só, discurso direto, eu vou usar o que aqui? O travessão, tá? Eu vou usar o travessão aqui, ó. Vou usar o travessão. Agora vamos lá. Que é a fala do personagem. Olha como vai ficar. Quanto é que custa o barbeador? Quanto é que custa o barbeador? Então, essa é a fala do personagem. Percebam que eu usei aqui, ó, o travessão. Opa, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Olha só, eu usei o travessão para indicar a fala do personagem. Aqui foi usada as aspas, tá? Então, vamos lá, continuando aí. Olha só, nós também estudamos as palavras com J e G. J e G. Então, observem aqui, ó. O que podemos... pronuncie essas sílabas em voz alta e observe o som produzido. Gé, gé, gi, gi. O que podemos concluir? Elas têm o mesmo som ou elas não têm o mesmo som? Elas têm o mesmo som, certo? Agora aqui, complete com G ou com J e reescreva as palavras. Nós vamos completar, tá bom? Canjica. Então, canjica é com J. Por quê? Porque é uma palavra indígena. Tangerina, com G. Agiota, com G. Jiboia, com J. Ok? Então, formamos aqui nossas palavras.
Continuando aí. Olha só, agora aqui nós temos algumas palavrinhas que nós estudamos também essa semana passada, que é as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, vocês sabem que são a sílaba tônica, a última sílaba tônica mais forte. Na paroxítona é a penúltima sílaba mais forte. E nas proparoxítonas é a antepenúltima sílaba mais forte. Lembrando que as proparoxítonas são todas acentuadas, tá? Já as oxítonas e paroxítonas não são todas acentuadas, mas nós indicamos a sílaba delas, a sílaba forte nelas, quando a gente pronuncia, certo? E aquele som que a gente pronuncia mais alto e mais forte é a sílaba tônica. E nem toda sílaba tônica é acentuada, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, nós temos aqui boné, lápis, árvore, jacaré, açúcar, música, café, régua e mágico. Aqui nós temos boné. É mais fácil de identificar assim, porque está acentuado. Então, a última sílaba é a mais forte. Então, é uma oxítona. Lápis, paroxítona. Por quê? É a penúltima sílaba mais forte. Árvore, proparoxítona. Por quê? Porque é a antepenúltima sílaba. Ó, última, penúltima e antepenúltima. Aqui eu tenho última e penúltima, certo? Então, vamos lá. Oxítonas, boné. Qual outra oxítona? Jacaré. Por que jacaré, professora? Porque a última sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica, certo? E café também. Então, quando a última sílaba é a mais forte, ela é oxítona. Agora vamos para paroxítona. Açúcar, como eu já falei para vocês. Açúcar, certo? Açúcar não, lápis eu falei para vocês. Lápis, açúcar também porque é a penúltima sílaba mais forte, certo? E régua. Por quê, professor? Porque é a penúltima sílaba mais forte, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Então, todas essas palavras aqui que eu acabei de escrever são paroxítonos, porque a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica, a sílaba forte. Então, essas aqui, ó, nós temos música, mágico e árvore. Última, penúltima e antepenúltima. Então, todas essas aqui são proparoxítonas, tá? Vocês observaram que todas essas sílabas são acentuadas, proparoxítonas? Pois é. Então, é mais fácil de identificar, certo? Então, vamos lá. Continuando aí. Atenção, realize com atenção e capricho sua atividade. Seja pontual, seja caprichoso, entregue na data certa, tá bom? Nossas aulas estão disponíveis no site Tec Educar, no nosso canal do YouTube, no nosso grupo do WhatsApp. Lembrando que essa atividade vocês vão imprimir, pode imprimir e colar no caderno. Quem não tiver impressora, não precisa imprimir, é só copiar essa lição, tá bom? No caderno de português. E boa atividade aí, qualquer dúvida é só chamar a tia aqui, tá?